Olá, gente. Eu tô passando aqui para fazer essa live para aproveitar a oportunidade de uma consultoria para uma das minhas alunas. E aí tô aproveitando aqui, já que eu conversei um pouquinho com ela, de compartilhar um pouquinho com vocês. E hoje eu vou estar conversando com uma enfermeira, a presidente de uma das comissões de adequação da SAI num hospital aqui no Rio de Janeiro. E aí eu vou convidá-la assim que ela entrar, para ela estar participando um pouco da live e a gente está aqui interagindo com vocês um pouco sobre como que a gente faz essa implantação da SAI. O que é essa coisa de implantar a SAI ou de adequar a SAI? O que afinal de contas é eu inserir o processo de enfermagem e utilizar os instrumentos da SAI para ajustar esse serviço. A proposta dessa live é estar botando em prática, mostrando para vocês como é que é a prática da adequação de um serviço de enfermagem. A primeira coisa que a gente faz sempre é escolher um referencial teórico, né? Fundamentar toda a nossa prática de enfermagem numa teoria. Nós precisamos fazer isso porque é a única forma de nós provarmos e mostrarmos ciência na nossa atuação. Então a gente precisa sempre pensar numa teoria e essa enfermeira, ela já está fazendo isso. Vou falar para ela falar um pouco da experiência dela com a teoria que eles escolheram, como é que foi a escolha dessa teoria, e eu tenho certeza que vai ser bem legal para todo mundo. Eu vou aqui convidá-la, esperar ela aceitar o convite. Olá, boa noite. Boa noite, companheira. Quero te agradecer, antes de qualquer coisa, por você estar aqui fazendo essa live comigo, porque eu sou muito louca, né? Ah, vamos conversar na live para deixar gravado, para que outros enfermeiros também saibam fazer a mesma coisa que você está aprendendo. Exatamente, mas isso é importante, né? A gente tem que sempre arrumar um tempinho nas nossas 24 horas com a nossa correria. A gente tem um propósito, né, Fernanda, que é contribuir com a nossa enfermagem no atendimento de excelência. Lá no hospital onde você trabalha, eu falei aqui, né, que você é a presidente da comissão de SAI, onde você está atuando hoje. E aí eu só queria que você falasse um pouco de como é que foi essa experiência para você. Está sendo uma coisa legal? O que você está fazendo? E queria que você falasse um pouco também, rapidinho, sobre como é que vocês fizeram a primeira ação, né, que é escolher uma teoria, fundamentar, escolher um arcabouço teórico. Como é que foi essa experiência? Como que vocês fizeram e como é que está sendo essa experiência para você? Você fala um pouquinho disso? Falo sim, sou enfermeira, já tenho uma formação há 16 anos e minha especialização no âmbito mesmo é o UTI neonatal, né? Especialista em neonatologia e CTI pediátrica. A Angélica vem me dando um suporte muito grande em relação a essa SAI. Na verdade, a gente precisa mudar um pouquinho esse pensamento e pensar que a SAI é uma implementação, é um instrumento de trabalho para que a gente venha a organizar os nossos processos de enfermagem. A gente pensa hoje como um conjunto. A gente tem a SAI e dentro da SAI a gente tem os processos de enfermagem que contemplam etapas. E a Angélica dividiu comigo, vem dividindo aí há mais ou menos um mês, bastante informações e o caminho que ela me orientou foi o seguinte: eu trabalho numa unidade hospitalar da prefeitura, no setor do UTI neonatal, sou enfermeira rotina, e foi instituída e implementada uma comissão, onde a qual fui eleita para ser a presidente, de adequação da SAI. Por quê? Hoje a gente já tem nosso instrumento de trabalho para poder garantir, né, a eficácia no cuidado ao nosso paciente. E aí, como a gente determinou nosso instrumento de trabalho? A Angélica me ajudou da seguinte forma: Fernanda, vamos começar dessa forma. Vamos levantar primeiro qual é a teórica de enfermagem que você mais vê saltar dentro da sua unidade. E aí nós nos reunimos, eu com as outras coordenadoras da unidade, junto à nossa educadora continuada, e decidimos fazer um case de perguntas, né, através do Google Forms, para os nossos colaboradores destinados aos setores, identificando quais são os maiores problemas que hoje enxerga dentro de nossos setores. E baseado nessas informações, nós destacamos as principais e colocamos para os nossos colaboradores enfermeiros. E aí, baseado nesse questionário, podemos identificar a nossa teórica de enfermagem.
A gente tem diversas. Se a gente for parar para ler, parar de fato para conhecer, e é uma coisa muito bacana. Na minha unidade, nós identificamos o Andaor, que fala sobre as necessidades básicas humanas. E ela identifica o quê? A gente tem um processo tanto da parte fisiológica, psicológica e espiritual. Na realidade, você tem um âmbito muito grande para poder definir em cima do quê? Qual o fundamento que a gente, qual o embasamento que nós vamos ter para poder criar o nosso processo, nosso instrumento de trabalho. Tem alguma coisa, Angélica, para a gente partilhar ou todo passo a passo que você me orientou estou no caminho certo? Esse questionamento que você fez para os seus enfermeiros, ele foi fundamental. Aí você usou aquelas 4 perguntas que eu propus para vocês utilizarem, e essas perguntas elas dão um direcionamento de qual grupo de teóricas acaba se tendencionando o perfil dos enfermeiros que estão aí no setor, que trabalham nesse hospital. E isso faz um diferencial muito grande, porque você não pega uma teoria que não é uma teoria semelhante ao modelo mental, ao pensamento, e obriga eles a mudarem toda a forma de pensar, a forma de enxergar. Então, quando você utiliza esse questionário, você já está facilitando, sabe? É uma forma de você estar aproveitando. Poxa, eu já tenho enfermeiros que atuam aqui. Eu não vou jogar o olhar deles, a percepção deles fora e vou obrigar eles a usar uma outra teoria de enfermagem. Então, isso que você fez é fantástico. Infelizmente, muitos gestores não fazem. Por isso que a gente sempre orienta. Isso não saiu da minha cabeça, Fernanda. Isso está no livro, está na literatura. Se você quer adequar um serviço de enfermagem, se você quer implantar uma teoria para você poder alinhar a sua assistência de forma científica, faz um questionamento, faz um levantamento de qual teoria mais se adapta ao perfil dos metaparadigmas da tua instituição. O que mais se assemelha ao paciente, o que mais se assemelha ao ambiente, o que mais se assemelha à enfermagem que você exerce, e o que mais se assemelha com a saúde que você desenvolve aí. A gente chama isso dos metaparadigmas de enfermagem. E foi muito legal você ter falado como que você fez. O Google Forms é uma ferramenta fantástica que facilita muito isso. Eu lembro que eu usava folha A4. Eu cheguei a contar isso para vocês? Eu fazia as perguntas numa folha A4, dividia ao meio, que aí eu ganhava 2 instrumentos para 2 pessoas preencherem, cortava ao meio e depois eles me devolviam e eu tabulava ali todas as respostas. Quantas deu A, quantas deu B, quantas deu C. Exatamente. Era aquele trabalho antigamente que hoje com o recurso da internet a gente tem isso de forma muito fácil, né? Não existe desculpa mais para a gente postergar a adequação dos nossos serviços de enfermagem. E aí, quando você chega a esse consenso, quando você percebe que o grupo de teoristas que você escolheu é o grupo X, e dentro desse grupo vocês deram uma avaliada nas teoristas e viram que, olha, a enfermagem que nós exercemos se parece com o suprimento das necessidades humanas básicas, né? Assim, a gente tenta resolver a carência dos nossos pacientes, da nossa clientela. Aí você tem, assim, um prazer, né? Quase que um êxtase, assim, caramba, olha isso, a gente faz desse jeito, não é que é verdade? A gente realmente usa uma lógica aqui de uma teorista de enfermagem. E hoje, Angélica, o dentro desse processo, né, de a gente estar adequando o nosso instrumento de trabalho, clareia mesmo. Foi fantástico o que você compartilhou comigo através de um capítulo de um livro. E assim, nossa, abriu uma mente em 1 hora. Em 1 hora você enxerga que é gostoso, de fato, entender o que nós fazemos. É a valorização do enfermeiro, é a gente entender que a gente é capaz de identificar um problema e a gente é capaz de gerar um diagnóstico de enfermagem e, em cima desse diagnóstico, intervenções, que atendendo essa necessidade básica do paciente. E a gente consegue enxergar isso de uma forma que dá trabalho? Dá. Ninguém diz que é fácil. Estudar dá trabalho. Senão estava tudo muito na nossa mão e a gente não teria o prazer de sentar e adquirir conhecimento e passar esse conhecimento. Então, esse passo a passo que você me deu foi brilhante, né? A mente abriu e eu espero conseguir disseminar isso na minha unidade de
trabalho. E para outras pessoas a quais precisarem dessa ajuda, né? A gente tem que pensar como um time, e é o que você sempre fala, que eu sempre acompanho você nas lives, estou sempre passando o olho, estou ali com a boca, dá uma olhada, Angélica, está ao vivo. Porque tem sempre uma informação bacana. Um enfermeiro tem muito do eu mando e eu faço. E é isso que hoje eu vejo muito e sinto diferença. Nós, quanto enfermeiros, precisamos nos posicionar, porque a gente tem conhecimento para. Não é você ser insubordinado a uma classe média. E sim, você conseguir discutir de maneira educada, com ética, com profissionalismo, do que é o melhor para o paciente. E aí você desconstrói aquilo que todo mundo pega e faz. Eu sempre digo assim para os nossos enfermeiros, né, para a minha equipe de modo geral, por que vocês aceitaram essa decisão? Porque o médico falou para fazer. E eu falei, está correto? Não está. Eu falei, então se posiciona, temos conhecimento para isso. Se apresenta, por que não podemos fazer dessa forma? E aí, quando a gente mostra segurança, a gente mostra profissionalismo, respeito pelo outro, a gente muda o cenário. E talvez a gente almeja o melhor para o paciente, que é o objetivo comum de cada um, de todo mundo, né? Não é o meu, Fernanda, não é o seu, Angélica. É o paciente, que é o objetivo comum para que a gente tenha um desfecho bacana da vida daquela pessoa e que é o amor da vida de alguém, né? Então faz toda a diferença. A gente sabe que quando fazemos algo com propósito, nós sempre vamos buscar fazer o melhor. E a gente nunca quis ser insubordinada a outra categoria. Nosso objetivo não é esse, até porque nós não somos hierarquicamente abaixo de nenhuma outra categoria. O que nós queremos é ter direito de voz, direito de fala. O que nós fazemos é muito importante. Nós somos quem está do lado dos nossos pacientes. Nós somos quem está do lado. Nós conhecemos as características, os efeitos, as consequências de tudo que eles estão passando, tanto fisiologicamente, quanto psicologicamente, quanto emocionalmente. E a nossa percepção, ela é o diferencial. Ela faz uma diferença para todas as outras categorias. Não é que a gente seja melhor ou pior, também não tem nada a ver com isso. É uma condição de valor. Nossa percepção tem muito valor e tem muito a agregar para o sistema de saúde, para o tratamento eficaz dos pacientes, para a melhor conduta da equipe multi. Isso que você falou é muito importante, mas a gente precisa mudar a nossa percepção acerca de nós mesmos, né? Lembra quando a gente estava conversando no nosso último encontro, que você estava preocupada porque você estava olhando daquele jeito sistemático o paciente, aquela coisa de aparelho digestório, aparelho circulatório, sistema nervoso. Eu falei, olha, enfermeiro não tem esse olhar. Enfermeiro tem um olhar diferente, um olhar holístico, que engloba muito mais coisas. E se você escolher a teoria de Wanda Horta, você tem que aprender a olhar com essa teórica, porque aí sim você vai conseguir enxergar coisas que muitos profissionais não enxergaram e você vai conseguir tomar condutas ou dar orientações diferenciadas, né? Esse é o objetivo principal da teoria de enfermagem, é nos tornar cientificamente capazes de chegar para o colega e falar, olha, essa conduta que você está fazendo está equivocada, porque pode dar certo nisso, mas vai dar errado nisso aqui, ó. Você quer prescrever essa medicação? Ela é muito boa? Beleza, ela é muito boa, mas quando o paciente chegar no SUS, na atenção básica, eu sei que lá na capital que ele mora não tem essa medicação, ele não vai conseguir tomar, porque ele não tem como comprar, você está prescrevendo que é boa, mas ele não vai fazer uso, porque não tem lá na atenção básica e ele também não consegue comprar. Então, esse olhar é o olhar social, é o olhar que você já ouviu o teu paciente já falou para você que ele está desempregado, que ele está com aluguel atrasado, ele falou para você, ele não falou para o médico. É a coleta de dados, né, que é o primeiro passo do processo de enfermagem, é onde você consegue colher dados, né, sobre família, sobre pessoa, sobre as necessidades naquele dado momento. Exatamente. Né? Justamente isso que a Wanda Horta fala. A teoria de Horta, ela tenta suprir as necessidades humanas básicas do paciente, e essas necessidades, elas vão desde as necessidades fisiológicas até as necessidades de autorrealização. Você já estudou isso, porque eu sei que você já estudou, está esperta.
Muita coisa para aprender aí. Uma teoria, Fernanda, sem estudar. Não existe milagre. Se você quer dominar uma ferramenta, você tem que ler o manual de instrução que vem junto com a ferramenta. E isso é o que você falou, esclarece, descortina um novo mundo para a gente de possibilidades de conhecimentos, de segurança, de autonomia, de valorização. Você estuda tratamento de um monte de problema de saúde, mas os diagnósticos de enfermagem para aquele paciente você não estuda. Aí você vai valorizar o quê? Você vai valorizar o que você estuda mais. Se você ficar estudando tratamento de doença, você vai valorizar tratamento de doença. Se você deixa de estudar o que é seu, você vai valorizar menos. Então, todos os enfermeiros falam a mesma coisa. Quando começam a ler, pega lá o material que eu mandei, começa a fazer as atividades, percebe, nossa, que coisa fantástica, isso é muito legal, dá para aplicar isso, dá para aplicar aquilo, dá para mudar Hoje tudo. a gente trabalha, né, dentro desse processo que eu venho trabalhando, né, junto com você, com a equipe toda, foi o que nós conversamos, né, na última vez. Você trata sistemas. Sistemas não competem ao enfermeiro, sistemas competem à medicina. Então, ninguém fala, você fala assim, qual a patologia do paciente? O diagnóstico, desconforto respiratório. E, na realidade, nós, quanto enfermeiros, não podemos falar no desconforto respiratório, e sim que ele tem um diagnóstico de padrão respiratório ineficaz. Isso. E aí, em cima disso... É isso aí. Não impede de você falar desconforto respiratório, porque também é um padrão de resposta humana, ele tá te mostrando isso. Mas o que está causando isso, que é a doença em si, não é o nosso papel ficar desvendando e nem tratando. Porque nós temos que lidar com o padrão respiratório ineficaz dele, né? Nós temos que lidar com o desconforto. Não é a doença em si que a gente precisa se preocupar. A pneumonia, a asma, o enfisema. De que forma vamos tratar, né? Intervenções do nosso diagnóstico, né? O padrão. Exatamente. Né? E quando a gente identifica esse diagnóstico, como a gente está exemplificando aqui, um padrão respiratório ineficaz, você consegue, em cima dele, criar as intervenções de enfermagem. E aí você associa todos os problemas que você identifica, todos os riscos, e ali você elabora um plano de cuidado. Barra intervenções de enfermagem, que é a mesma coisa. O que é melhor para ele? Estudei direitinho. Isso aí. Agora, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer um arcabouço teórico. Essa teoria que vocês escolheram, que vocês identificaram, ela é uma teoria muito boa para isso, Fernanda, porque eu sou fã de Wanda, né? Então não posso nem quero ficar falando muito dela aqui, porque senão todo mundo só vai achar que tem que usar Wanda Horta. Mas a teoria dela, ela supre praticamente 100% dos diagnósticos de enfermagem que a gente encontra na nossa prática. E quando a gente fala de adequação de serviço, que é o que você está fazendo aí, a gente precisa ter clareza de que a gente não vai jogar fora tudo que vocês fizeram. Porque vocês já exercem uma enfermagem aí, inclusive uma enfermagem de excelência, referência. Então, o nosso objetivo, eu enquanto consultora, né, não é virar para vocês e falar, olha, tudo que vocês estão fazendo é errado e vocês vão ter que fazer de novo. Não, é aquilo que a gente estava conversando. Vocês vão usar a Wanda Horta? Legal. Perfeito. Agora vocês vão pegar tudo que vocês já estão fazendo e vão adequar a essa teoria. Porque nada se joga fora. A gente não pode jogar o trabalho do outro fora. Vocês levaram muito tempo para construir essa coleta de dados que vocês desenvolveram hoje. E ela é muito boa. Só que ela tem essa fragilidade. Quando chega o departamento de fiscalização para fazer a fiscalização, eles vão perguntar para vocês: legal, esse instrumento tá legal, tá maneiro, mas foi fundamentado em que teoria? Cadê a cientificidade do instrumento? E aí a gente acaba que percebe que todo mundo fica rendido, né? Porque faz um instrumento lindo e tal, estuda para fazer um instrumento, mas esquece do principal, que é fundamentar a assistência de enfermagem numa teoria de enfermagem. E aí, essa etapa que vocês estão agora é justamente a etapa de ajuste da teoria. O que eu propus que vocês fizessem? Que você desse uma tarefa, né, uma nova tarefa para as coordenadoras, que é pegar todos os dados que vocês levantam dos pacientes e fazer uma lista. E essa lista é uma lista de questionamentos, né? Nada mais é do que isso, é uma lista de questionamentos.
O que você questiona do seu paciente? Meu paciente lá na enfermaria cirúrgica, eu preciso saber o nome completo, a idade, se tem alguma comorbidade, se ele usa algum tipo de medicação e todas as outras coisas que a gente pergunta. Então, tudo isso você vai fazer uma lista, tudo que você pergunta do seu paciente. E depois, quando você tiver essa lista pronta, o que você vai fazer? Você vai pegar os conceitos principais da teorista. No caso de Wanda Horta, você chegou a pegar o material que eu te dei, não pegou? Você está aí com ele, não está? Então, só para dar uma recapitulada aqui para o pessoal entender um pouco. A Wanda Horta, ela utilizou a teoria de Mohana e de Maslow, que é a teoria da pirâmide de necessidades humanas básicas, e a Mohana pegou essa teoria e dividiu a pirâmide em segmentos de necessidades. Ele agrupou isso. E aí, quando a gente fala da hierarquia dessa pirâmide, né, porque é uma pirâmide, a gente tem como a base, que é o mais importante, é a área maior, e um pouco, né? as necessidades fisiológicas. Então, a gente sempre vai priorizar isso. Seguindo o Wanda Horta, a gente sempre vai procurar levantar os dados dos nossos pacientes, que tem a ver primeiro com as necessidades fisiológicas. E aí, depois que você já levantou todas essas informações, você vai pular para um outro questionamento, para coletar dados, que são o quê? As necessidades de segurança. Não adianta só eu pegar as necessidades fisiológicas. Se eu só fizer um olhar para a questão fisiológica, eu vou deixar de olhar a segurança, eu vou deixar de olhar as relações interpessoais desse paciente, eu vou deixar de olhar a questão dele com ele mesmo, a questão da autoestima, da autorrealização, e tudo isso é o nosso papel. Ele tem necessidade de várias coisas. Todos nós, né, temos muitas necessidades. E aí, quando eu falo das necessidades humanas básicas, cada coordenadora vai pegar essa necessidade fisiológica em primeiro lugar. Eu lembro que você já fez aí o teu instrumento de coleta de dados, e agora, como a gente vai ajustar, eu queria que você fizesse isso, que você vai fazer para direcionar, né? Você vai ser o exemplo para as outras coordenadoras dos outros setores. Então, você vai precisar pensar o quê? Todos os questionamentos que eu faço referentes à oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, exercícios e atividades físicas, sexualidade, abrigo, mecânica corporal e motilidade, cuidado corporal, integridade cutânea e mucosa, integridade física, necessidades de regulação, e nisso a gente engloba a térmica, a hormonal, a neurológica, a hidrossalina, eletrolítica, imunológica, crescimento celular e vascular. Então, olha quanta coisa a gente tem aí para identificar, né, do nosso paciente, colher dados dele só na primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica. Desculpa, só para tirar uma dúvida, para você ver se estou no caminho certo. Essa coleta de dados de todas essas partes, né, que nós estamos conversando agora, isso tudo vai englobar, poderia dizer que seriam sistemas a analisar dentro da coleta de dados, que a gente engloba isso tudo? Poderia ser no primeiro campo de coleta de dados? Sim, sim. Esse instrumento de coleta de dados, ele sempre vai seguir essa lógica. Você sempre vai pegar essas informações primeiro, que são da base das necessidades fisiológicas, para depois você coletar as outras. Mas isso não é uma regra de fato. Às vezes o paciente traz para você informações que tem a ver com a questão psicoespiritual dele. Seria a última coisa que você ia procurar, que você iria investigar. Mas se ele trouxe para você antes, isso não tem problema, isso não vai impedir em nada a coleta de dados, entende? O que a gente está falando aqui é uma questão de didática, é uma questão de ensino, é uma forma de raciocinar para você praticar a coleta de dados sem correr risco de esquecer nada. Sem correr risco. Né? Você tem um norteador, né? Exatamente. A teoria é exatamente isso, Fernanda, o que você acabou de falar. Ela é um norteador. Não é uma coisa engessada. Não vai ser engessado. Você pode colher informações sobre relação interpessoal, interação familiar, e depois você ir lá e verificar os sinais vitais do paciente. Até mesmo para a gente ter a relação, quando a gente identifica alguma questão emocional, e aí você consegue entender lá na frente quando esse paciente não quer receber a visita de alguém.
Porque você já coletou lá na frente, você identificou que existe um problema ali familiar entre aquele paciente e alguém. Exatamente, exatamente. Essa pirâmide é uma questão de priorização. São as necessidades humanas que você vai priorizar primeiro. Não significa exatamente que você é obrigada a coletar nesta ordem, tá? É mais ou menos isso. É para que, nesse momento agora, é o primeiro contato de uso da teoria. Então, a gente meio que segue o passo a passo certinho. Mas conforme você vai utilizando a prática, você vai decorando, né? Você vai aprendendo aquilo, você apreende aquilo e não esquece mais. Então, você sempre vai saber que tem que coletar informações sobre todas as necessidades do paciente. Claro que de acordo com a situação. Uma paciente que chega numa emergência, eu não vou coletar todos os dados das necessidades humanas básicas dela naquele momento, porque naquele momento eu preciso de informações rápidas e objetivas para resolver a estabilização dela. Então, eu vou colher o quê? Eu vou colher os sinais vitais, eu vou colher o que aconteceu com ela nesse momento, por que ela está na emergência, eu vou melhorar o conforto dela, estabilizar ela, eu vou encaminhar ela para o médico rapidamente, mas depois eu vou lá e vou continuar o meu levantamento de dados, o meu questionamento. Eu vou saber se tem alguma condição emocional que ela possa estar sofrendo, alguma questão social, alguma violência. A gente que trabalha na área de saúde da mulher, a gente sabe quantas necessidades básicas de segurança e de autoestima são alteradas por causa de violência sexual, por causa de violência física, violência psicológica que as mulheres sofrem. Os abusos que elas sofrem o tempo todo. E muitas das vezes, Fernanda, a gente nem pergunta sobre isso. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Eu acabo deixando passar. Eu deixo passar uma pergunta ou um questionamento que depois eu lembro, caramba, eu não perguntei para ela como é que é a relação dela com o marido dela dentro de casa. E para a gente que trabalha com ginecologia e obstetrícia, isso é tão importante. A gente sabe que isso remete a mecanismos de ocitocina, de hormônios que levam ao estresse e altera situações da gravidez. Então, essa forma de pensar, que é usar a teoria, ela condiciona muito a gente a fazer o certo, sabe? Então, essas informações aqui, às vezes, você nem vai pegar tudo. Isso é o completo, é o perfeitão. Nossa, tudo de necessidades fisiológicas eu preciso colher. Se você conseguir, beleza, tá ótimo. Agora, se você não conseguir também, tudo bem. Num outro momento você tenta, sabe? E às vezes a gente vai aperfeiçoando. No início a gente percebe que não é tão bom, que não fica tão legal, né? Às vezes acontece. Isso já aconteceu muito comigo e acontece até hoje. Eu tô fazendo alguma coisa e eu percebo que, caramba, eu podia ter melhorado isso. Não, às vezes não dá para melhorar, mas no próximo atendimento eu vou me atentar. Eu já estou mais espertinha, então no próximo atendimento ou no próximo instrumento que eu criar, porque agora vocês já estão aí revisando instrumentos. Daqui a 1 ou 2 anos vocês vão ver como foi a implantação desse instrumento, já vão poder tirar coisas que vocês viram que não usavam, ou então colocar coisas que vocês precisavam perguntar, investigar e ter registrado que não faziam, né? Então, tem também as necessidades de locomoção, percepção, que é a questão do olfato, da visão, da questão do gustativa, o tato, e a necessidade de ambiente, também é importante, e a necessidade terapêutica. O que seria exatamente uma necessidade humana de eliminação? O que eu tenho que saber sobre a eliminação do meu paciente? Quando a gente fala de necessidade de eliminação, é a necessidade do organismo de eliminar substâncias indesejáveis ou presentes em quantidades excessivas, com o objetivo de manter a homeostase corporal. Então, nada mais é do que eliminação vésico-intestinal. Correto. E quando eu falo de necessidades psicossociais, eu queria até te perguntar isso. Você aí trabalha na UTI NEL. Você chega a levantar necessidades psicossociais da sua clínica? Sim. E aí, sim, quando nós identificamos que existe essa necessidade, juntamente a gente traz a assistente social para perto, para poder a gente intervir naquilo que a gente identificou. E isso a gente tem muitas coisas.
E o paciente, no meu caso, como é um recém-nascido, né, que de fato ele não fala, não se comunica através de expressões, a gente precisa ter o cuidado e pensar também na segurança desse bebê. Para onde que ele vai? Que família que vai abraçar ele, que vai ter esse cuidado com ele? Então, isso faz toda a diferença. E, nossa, isso aí acontece muito. A gente sempre tem uma questão social, psicossocial envolvida, onde a gente identifica, né, o adulto, aquele que transparece, é aquele que conta pra gente a história, e um bebê envolvido nisso tudo. É difícil, é bem difícil, né? Ainda mais com a fragilidade desse perfil da clientela, né? É isso que Exatamente. Ele não se expressa. E eu vinha assim, eu tenho aprendido bastante, porque eu tenho 2 pilares de experiência, né? Eu trabalho numa instituição que é essa que a gente está aí na adequação do nosso instrumento de trabalho pela SAI, pública, vamos dizer assim, regido, né, por um órgão público, e eu também trabalho em hospital acreditado, que você tem um outro público, uma outra abordagem. E isso traz para a gente também aprender um pouquinho a não julgar, quem dirá pré-julgar. Quando você senta do lado dessa pessoa e você escuta a história, eu já perdi o horário de almoço. E fiquei com um nó na garganta para chorar, porque eu entendi aquilo no olhar. É uma mãe que eu estava bem próxima, eu não chamo de leito tal, fulaninho de tal. Oi, Angélica, tudo bem? Eu sou a enfermeira Fernanda, o que eu posso te ajudar? E aí você cria um vínculo com essa pessoa, que aí reflete segurança no dia a dia para o cuidado do bem maior dela, que é o filho dela ali dentro, né? E eu percebo no olhar, é a valorização do outro, é a gente se pôr no lugar do outro. E é através da coleta de dados, é através de um olhar, é através de um sorriso, que o outro consegue se sentir seguro para poder contar um pouquinho da história dele. E aí a gente consegue, através disso, fazer o nosso trabalho da melhor forma, identificando problemas e criando intervenções para resolver esses problemas. Com certeza. Esse é o olhar atento da enfermeira, né, que percebe muito mais do que somente sinais vitais, do que somente alterações fisiológicas. Esse é um olhar que a gente não pode perder, porque esse é justamente o nosso diferencial. Esse é o seu diferencial. E a teoria de Wanda Horta, ela cai muito nessa percepção, né, de você ter um olhar aguçado, de você fazer uma escuta ativa para enxergar muito além das necessidades fisiológicas dos nossos pacientes. E queria até te parabenizar, porque muitos enfermeiros ainda não enxergam a importância desse olhar holístico aí, identificando as necessidades psicossociais dos nossos pacientes. Vale a pena a gente falar quais são essas necessidades psicossociais. A gente falou dessas necessidades fisiológicas e as psicossociais são aquelas relacionadas com a convivência com os outros seres humanos, em sua família ou em grupos sociais. São manifestações que ocorrem por meio de instintos do nível psicossocial, como a tendência de conversar, de conviver socialmente, de se afirmar perante si ou de se valer diante dos outros. Então, o que a gente pode englobar nessas necessidades de segurança, Fernanda? O que eu queria falar com você, quando você for fazer o levantamento dessas necessidades psicossociais, você já faz o levantamento de algumas, então agora você vai só avaliar se as que você já faz estão em que necessidades dessas, que eu vou dizer agora, e se tem alguma que eu falei que você ainda não faz, não questiona, pensa se existe algum questionamento ou alguma informação importante que você pode estar começando a fazer da tua clientela. E isso daqui não tem só a ver com o RN, tá bom? Também tem a ver com as necessidades da mãe, do pai, da família, sempre olhando não só para um indivíduo. A gente pode também identificar necessidades alteradas na família. Na comunidade, né? No meu caso, que sou enfermeira da atenção básica, eu enxergo problemas não só de um indivíduo, eu enxergo de um território,
né, de um território inteiro, de 4.500 pessoas. Às vezes é um problema do território como um todo. É bom ressaltar isso. Então, nessa questão de necessidades psicossociais, a gente tem necessidades de segurança, necessidades de amor, de liberdade, de comunicação, de criatividade, de aprendizagem, de gregaria, de recreação e lazer. Recreação e lazer que RN também tem, né? A gente acha que só criança maior tem recreação e lazer, momentos de prazer, e RN também tem os seus momentos de lazer. A gente usa redinha. Vocês usam lá a redinha? É lá que usa a redinha? É isso que eu vou falar. A redinha, a gente está chegando com ela, mas hoje a gente já faz um furô, que antes você fala, como é que você vai colocar um bebê entubado num furô assim? A gente coloca. Hoje a gente tem a hora do soninho, que aí a gente apaga por 2 momentos dentro da UTI e fica por 1 horinha com aquele ambiente, só com o som do ambiente, todo mundo quietinho. Sim, tem muita coisa bacana, bastante coisa bacana acontecendo. Tem sim. E tudo isso que vocês já estão promovendo já são intervenções. São intervenções por identificarem essas necessidades, né, alteradas e planejarem uma melhoria dessas necessidades. Se Sim. você tem uma necessidade de recreação e lazer que é possível você fazer com o seu cliente, por que não oferecer isso a ele? Se você Sim. sabe que está num ambiente hospitalar, um ambiente que não faz parte da realidade dele, onde ele está desconfortável, preocupado, está ansioso, por que a gente não pode oferecer um momento de escuta para ele? Um momento para ele escutar uma música, um momento de massagem. Eu já massageei meus pacientes para eles relaxarem. E isso funcionou. Angélica, como é que você tem tempo para isso? Tem tempo para tudo. Se você souber priorizar, você vai conseguir tempo para tudo. E aí eu queria falar sobre isso um pouco, né? Essa questão de usar redinha, de fazer o ofurô nos RNs, é fantástico. É suprir uma necessidade humana básica dos RNs, né? Não é só fazer para ganhar fama. Que tem um hospital que gosta de título para ganhar fama, né? Mas não, vocês fazem. É trabalhoso? É trabalhoso. Eu imagino como é trabalhoso. Mas Sim. vocês estão exercendo a melhor enfermagem, né? Isso, e não é só fazer, né? É você ter evidência. E aí a gente trabalha com as evidências através de indicadores. E a gente consegue mostrar a melhoria, o desfecho. Isso aí faz toda a diferença, porque vocês colocam em prática e mostram os resultados do que vocês estão fazendo. Então, vocês ganham mais renome, mais valorização ainda, né? Ganham um destaque diferenciado. Para concluir aqui nessas necessidades psicossociais, a gente tem orientação no tempo e no espaço, necessidade de aceitação, autorrealização, autoestima, participação, autoimagem e atenção. E aí você percebe que você vai aumentando na pirâmide, né? Na pirâmide de Maslow, você tem ali primeira preocupação, necessidades fisiológicas, e aí depois tem as necessidades de segurança, as necessidades de amor, as necessidades de autoestima e as necessidades de autorrealização. E aí, conforme você vai seguindo na sequência desses questionamentos, você vai contemplando toda a pirâmide, chegando praticamente lá no ápice do topo. E aí tem o último grupo de necessidades, né? Que são as necessidades psicoespirituais. Essas necessidades, normalmente, são as que menos se valorizam dentro do ambiente hospitalar. E, por incrível que pareça, é uma necessidade fundamental que todo hospital que se preocupa com ela consegue ter um destaque, consegue perceber uma melhora na condução de saúde dos pacientes, uma fé maior, um quadro de saúde melhor, uma calma melhor, o familiar ele também fica mais tranquilo, quando a gente sempre lembra que existe essa necessidade, a necessidade psicoespiritual. Quando a gente fala de necessidades psicoespirituais, no material que eu te dei, eles são muito claros quando ele fala isso, porque muita gente não entende o que é isso, acha que é só fé. Ah, é fé. É só crer em Deus. Quem não acredita em Deus não precisa se preocupar com isso. Não, independe de religião. Muita gente só relaciona a religião, né? Então aqui está falando que essas necessidades psicoespirituais, elas derivam dos valores e das crenças dos indivíduos. E nelas, o homem sempre está tentando interpretar o que está vivendo, embora
inexplicável cientificamente, transcendendo e ultrapassando as linhas que limitam a sua experiência com esse mundo. Classificam-se nesse grupo as necessidades religiosas ou teológicas, mas também as éticas ou as de filosofia de vida. Então não é só a questão de fé, de religião, é a forma como a pessoa enxerga o mundo, como ela se enxerga, como ela enxerga o que está acontecendo com ela nesse momento. E se a gente consegue entender um pouco isso, a gente consegue ajudar a pessoa a passar por essa situação de internação, ou de cirurgia, ou de internação do seu bebê, né, do seu bebê prematuro que nasceu, de uma forma mais branda, de uma forma mais segura, mais encorajadora. E é muito legal falar sobre isso, porque esses fatores, eles são influenciados muito pela idade, pelo sexo, pela situação. Às vezes é uma mãe que não quer o bebê. Às vezes é uma mãe adotiva, é uma mãe que adotou o bebê, está esperando o bebê sair para esse bebê ir para casa. Então, cada indivíduo, ele vai ter uma necessidade diferente, uma necessidade psicoespiritual diferente, de acordo com aquele perfil. A gente sabe que os pais, eles costumam ser um pouco mais sisudos, mais fechados, né? E as mulheres costumam ser um pouco mais entregues, mais verdadeiras. Mas isso também não é uma regra. Às vezes você tem um pai que precisa de um colo, igual o bebê. E Exatamente. Corona, né? Eu digo que é um dando força pro outro, né? Um dia que um tá mais fraco, o outro tá mais forte e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que a gente vai fazer depois disso? Você estava muito ansiosa, né? Estava um pouco tensa, assim, querendo saber, Angélica, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. E assim, tem todo um passo a passo de sucesso que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, porque você já se destaca, assim, já queria usar esse momento agora para te parabenizar. Fica tranquilo que os próximos passos, eles serão bem dados, porque você já é uma enfermeira acima da média, você não é uma enfermeira qualquer, você é uma enfermeira engajada, proativa, que está buscando a tua autonomia, que está trabalhando com excelência. Então, assim, tua comissão de implantação da SAI vai ser um sucesso. Em pouquíssimas semanas a gente vai ter um trabalho fantástico para estar apresentando. Tua gerente vai te dar o quê? Como é que vocês trabalham lá? É nota? É conceito? Menina, nem sei. Nesse momento, ela quer que aconteça. O que vai vir depois, não sei, mas estamos caminhando, vamos fazer. Vai acontecer. Então, eu acho que é por aí, né, Angélica? Tem que ser, né? Hoje eu estou ali como um cargo de rotina de enfermagem, e aí foi me confiado essa capacidade de estar trazendo isso e disseminando passo a passo junto aos outros coordenadores. Traz medo? Sim. Um pouco de insegurança? Sim. Mas isso tudo acontece porque a gente desconhece aquilo que é oferecido, porque todo mundo já estudou isso. E aí ontem eu estava de um jeito, e hoje, depois que você me passou o capítulo do livro, eu falei, calma, já botei tudo na cabecinha, e é uma questão de ajuste, uma questão de tempo, né? E aquilo que a gente se dedica para fazer com qualidade, para que ele seja eficaz de fato, leva um tempo, não é da noite para o dia. Mas eu tenho certeza que a capacidade, a minha vontade de fazer acontecer, de entender, isso existe. Né? Nossa, diferencial. Eu costumo falar, Fernanda, que existem habilidades que os enfermeiros precisam desenvolver, que são exatamente as habilidades que o mercado tem buscado hoje dos enfermeiros. E essa proatividade, ela é uma das novas habilidades que está sendo procurada hoje. Qual a enfermeira que se colocou à disposição para poder assumir essa comissão de SAI? Primeiro que foi confiado a você, porque enxergaram em você competência, enxergaram em você essa condições de fazer isso. Você mostrou ser responsável. E a coragem de aceitar o convite é uma outra habilidade, uma nova habilidade que os enfermeiros precisam desenvolver, que é a coragem. Coragem de aceitar novos desafios. Eu sei que você não faz pouca coisa. Você é a rotina da UTI NEL. Você estava cobrindo férias da coordenadora. Você não estava assumindo a coordenação da UTI NEL, e mesmo assim você aceitou mais um outro desafio. Você teve essa coragem, essa proatividade, essa disposição, e isso aí, com certeza vai te render frutos, tá? Já te rendeu até hoje aonde você chegou,
E vai te render mais frutos, eu tenho certeza disso na tua carreira. Isso é uma experiência muito grande. O que você está fazendo hoje, está participando dessa construção, vai te dar mais um diferencial para amanhã ou depois você assumir outros cargos ou ir para novas oportunidades ou para iniciar um projeto novo, sabe? Tudo é possível. Tudo é possível para a gente, Fernanda. A enfermagem, ela tem um oceano de possibilidades e a gente nem imagina o que pode se fazer com a enfermagem. Hoje eu estou aqui dando consultoria, estou empreendendo, lançando cursos na internet e, poxa, eu tinha uma resistência enorme para fazer isso. Há mais de 5 anos atrás, todo mundo que me conhece manda eu fazer isso. Eu falo, Angélica, faz um canal no YouTube. E eu tenho aquela resistência, sabe aquela coisa de, pô, não sei mexer com a internet, não sou boa, não gosto nem de Instagram, não gosto de... É isso aí. Poxa, eu não fazer isso não, vai dar muito trabalho, eu não preciso, é melhor continuar aqui nas aulas presenciais. E aí, cara, chegou uma hora que eu me vi obrigada. Ou você avança, ou você estagna. Então eu decidi avançar. Não, peraí, o que eu quero com a enfermagem até aqui, ela já me deu. Agora, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. E aí eu preciso desenvolver novas competências, novas habilidades, tomar novas iniciativas para poder avançar e conquistar coisas novas e mais para frente. Eu aprendi isso com o meu professor e isso é muito importante que a gente reflita sempre, sabe? O que me trouxe até aqui pode não ser mais o que vai me levar para cima. Para cima. E isso aconteceu comigo, sabe? Então, todas essas experiências que a gente está vivenciando aqui são coisas novas na nossa vida que, se a gente souber utilizar, vai ser para nos levar mais além, né? Mais adiante. E aí, o que eu agradeço também pela oportunidade. Isso aí. O que a gente precisa fazer agora? Olha só, a gente tem aquele planejamento da adequação. A gente começou com a reunião com as gerentes, com as coordenadoras, com a gerente. Ela deu aval para criar a comissão. A gente já tem você como presidente, você já fez o levantamento da teoria de enfermagem, já está discutindo aqui. Então, esse passo é o passo da primeira etapa do processo de enfermagem, que é a coleta de dados. A teoria de enfermagem, ela é fundamental para isso. Ela é também importante para as outras etapas, mas nesse primeiro momento, a gente vai sentar com as coordenadoras, no nosso próximo encontro, elas vão mostrar para a gente tudo o que elas fizeram. Olha, para cada necessidade humana básica dessa, vocês levantaram, nós questionamos essas informações aqui. Entendeu? E aí o que você vai fazer? No documento de adequação, né, no projeto, você vai dizer como que você escolheu essa teoria e por que você vai utilizar essa teoria. E aí você vai falar aquilo que a gente já conversou, vamos fazer um resumo da teoria de enfermagem, né, de Wanda Horta, voltado para essa clientela, que é a clientela do teu hospital, voltado para o ambiente, voltado para a enfermagem, sempre citando os 4 metaparadigmas de enfermagem. E aí eu vou te dar esse suporte, a gente vai fazer como se fosse um capítulo falando da teoria de enfermagem. E vamos colocar ela em prática onde? No processo de enfermagem. Então, no processo de enfermagem, a gente vai descrever isso. Tudo que a gente questiona. E aí vai ser aquele momento que eu te falei. A gente vai propor um instrumento novo de mudança e vamos apresentá-los aos enfermeiros. Esse é o próximo passo. O primeiro passo é sentar com os coordenadores. Cada um vai fazer a lista, porque é uma lista mesmo, é uma lista literalmente, de cada informação que eu pego do paciente. Vou listar tudo e vou avaliar aqui aonde que eu coloco em cada situação dessa. Porque às vezes tem situações que acaba pegando informações que não está na prioridade de acordo com a teoria. Às vezes pega informação, por exemplo, de autoestima ou amor. Primeiro coleta essa informação no instrumento. Só que, de acordo com a teoria, tem que ser o quê? Necessidades fisiológicas. Então, é isso que a gente vai falar para elas. Legal, você está coletando esses dados? Show, estão muito bons. Mas agora você vai colocar nesta ordem. Qual ordem? A ordem da pirâmide de Maslow, tá? Você vai ter que colocar isso em ordem. Não sei se você já conseguiu fazer da UTI nela, mas procura colocar nessa ordem, tá? Tentando ao máximo chegar ao mais completo que você puder. Na prática vai ser diferente. Na prática a gente vai ver o que realmente vai ser questionado ou não.
Mas no projeto, nós vamos fazer sempre o supra-sumo, o melhorzão. Porque ele vai ser a referência do hospital. Entendeu? Qualquer coisa que vier, vai vir baseado nesse projeto de implantação. Então, ele vai ter que estar super completo. Lá na prática, a gente vai ajustar com a nossa realidade. Tá? Então, Angélica, esse próximo passo seria, eu vou sentar com as coordenações, de fato vou pedir para listar todas as necessidades básicas que são apresentadas no setor, correto? Fundamentada dentro desses 4 paradigmas. Pensando no ambiente, pensando na pessoa, pensando na enfermagem, correto? Correto. Isso, pensando nos paradigmas, vai ser o momento que a gente vai estar construindo o nosso instrumento, do projeto. Correto. O projeto é o que vai nortear as nossas ações. As ações da comissão como um todo. Nós vamos colocar no projeto informações da teoria de enfermagem e dos metaparadigmas. Para coletar os dados, elas não vão precisar muito dessas informações. Elas vão precisar sim, mas elas não vão escrever isso. Elas não vão escrever sobre os metaparadigmas. Elas vão coletar dados. Nós queremos coletar dados. Né? Entendeu a diferença? Os metaparadigmas, eles vão ser para o nosso projeto, onde nós vamos falar desses metaparadigmas no projeto. Elas vão fazer a parte operacional, que é o coletar os dados. Nós queremos o olhar delas. Por isso que são elas que precisam fazer. É aquilo que eu falei para você. Você tem que delegar isso. Não dá para você querer fazer esse levantamento de todos os setores, porque é um hospital grande, com muitas clientelas diferentes, com ambientes diferentes. Correto. Então, cada uma vai fazer. Você já delegou isso? Tem que delegar, hein, Fernanda? Pelo amor de Deus. Amanhã. Não pega para você, presidente. Amanhã. O presidente tem essa mania. A gente quer centralizar, a gente acha que o nosso jeito é o melhor e a gente não abre mão de dar para o outro fazer. Só que os nossos pares também são capazes, acredita nisso, e você vai nortear, você vai ajudá-los a chegar a um consenso. E muitas das vezes a gente se surpreende, porque eles trazem uma informação ou uma percepção diferente que, caramba, o que a coordenadora lá do Centro Obstétrico falou é verdade. Vamos ajustar isso daqui. E aí, depois disso, nós vamos fazer a comparação do que já tem com a nova proposta. Porque aí a gente vai fazer aquele desafio lá para a galera lá do Central. É isso aí. E a gente vai apresentar para eles. Olha, esse aqui é um instrumento com fundamentação científica. Por isso que a gente está querendo propor esse instrumento, porque esse daqui, ele não está suprindo as nossas necessidades. As necessidades da clientela e da enfermagem. Então a gente quer propor esse aqui. É um ajuste, Fernanda. A gente não vai transformar nada da água para o vinho, porque o instrumento de vocês é bom, é aquilo que eu te falei. Você só vai complementar, você só vai avaliar ele com o olhar de Wanda Horta. Finge que é ela que está vendo. Coloca os óculos dela. Coloca os óculos dela, você vai pensar igual a ela. Esse instrumento aqui, ele tem que priorizar a pirâmide de necessidades humanas básicas e se tiver alguma necessidade básica ali que não está sendo suprida, mas que você identificou, você também vai precisar colocar ali naquele instrumento. E às vezes você vai até tirar. Eu não lembro como é que estava o instrumento, eu sei que ele é bem completão, né? Mas às vezes você vai perceber que é possível até tirar informações que vocês estão colhendo que pode às vezes nem ser tão útil, de acordo com a teoria das necessidades humanas básicas, entendeu? O próximo passo é apresentar ele para as enfermeiras de todos. Vocês não fizeram a proposta do Google Forms para pegar as informações delas com relação à percepção da teoria? Daqui a um tempo que nós fizermos o instrumento, nós vamos apresentar ele para elas, vamos apresentar eles, que é o de coleta de dados, e vamos pedir a opinião delas. O que você acha desse instrumento? Aí o questionamento vai ser, você sabe que isso está acontecendo no hospital? Você já tinha ouvido falar disso? Porque aí você pega aquelas que estão meio que nadando na maré, né? Sem saber nem o que está acontecendo no hospital. Você sabia que a gente está fazendo isso? Você acha que isso é importante? Você leu todo o instrumento? O que você achou desse instrumento? Você acha que ele é melhor do que o anterior? É melhor? Por quê?
É pior, por quê? Você gosta do anterior? Por que o anterior é bom? Porque aí você vai estar pegando informações da tua equipe. Você não vai fazer nenhum passo da sua cabeça, sabe? Sim. E aí você vai pegar o Google Forms e vai olhar de novo. Vai ter um panorama ali da opinião do instrumento. E isso é importante por quê? Porque elas vão se sentir integradas nesse processo de construção. Mas isso não é uma coisa demorada, não. Você viu como é que foi rapidinho que vocês fizeram o negócio? Em uma semana vocês fizeram pesquisa? A mesma coisa é isso. Então vamos fazer isso com cada coordenadora, vamos dar um prazo para elas fazerem. Eu acho que uma semana é um prazo que elas já conhecem as informações que elas coletam, né? Correto. Elas sabem. O nosso desafio vai ser sentar com elas e fazer aquela reunião para apresentar tudo que eu falei com você. A gente passa para elas. Ou eu passo junto com você, ou se você sentir segurança, você pode passar sozinha. Você vai notificar elas. Exatamente como eu fiz com você aqui agora, você vai estar fazendo com elas e vai dar um prazo para elas. Olha, no dia tal, vocês têm que me enviar isso. E vai, qual vai ser o meio de envio, né? Vai ser por e-mail? Vai ser lá pela comunicação interna de vocês? Não tem problema. Ah, elas vão fazer na mão? Vão entregar tudo manuscrito? Vão entregar um documento Excel? Você que escolhe, tá, Fernanda? Você que tá nesse processo. Então, você que vai avaliar a melhor forma. Manuscrito em Excel, em Word, do jeito que você achar melhor. Eu te sugiro que seja numa planilha de Excel. Porque depois, se quiser criar o instrumento, já pega a cédula e já é mais fácil de ir compondo, entendeu? Sim. Mas é uma sugestão. Então, são esses próximos passos. São esses 3 passos que a gente tem que dar. Elas vão fazer a mesma coisa que você vai fazer. Vamos comparar os instrumentos e depois vamos apresentar para as enfermeiras, perguntando para elas o que elas acharam. Perfeito. Depois disso, ou em paralelo a isso, não sei como que você acha possível, nós vamos começar a levantar os problemas de enfermagem. E aí eu tenho uma outra ferramenta com outro material que eu vou te dar também, que eu já tenho aqui para te passar, como é que a gente vai levantar os diagnósticos de enfermagem. Uma sugestão que eu dei foi no nosso primeiro encontro, na reunião lá com a equipe completa, que é pegar as publicações científicas. Eu faço uma sugestão de 5 artigos nos últimos 5 anos para cá, e aí você já pega, independente de taxonomia, tá? Pode ser NANDA, pode ser CIP, seja a taxonomia que for. Você já pega esses diagnósticos e avalia se eles estão presentes na tua prática clínica. Cada coordenador vai avaliar isso, né? Eu já tinha falado para eles fazerem isso, talvez eles já estejam até fazendo, a gente não sabe. Amanhã eu vou apresentar esse nosso próximo passo e eu acredito que dê para a gente fazer isso em paralelo, porque para a gente, de fato, finalizar o nosso projeto, nosso instrumento de trabalho, precisa estar tudo completo. Não dá só para ter a coleta de dados, né? Você precisa do diagnóstico e da intervenção. Exatamente. Acho que a gente consegue isso, para a gente ter um prazo mais curto, faz as 2 coisas e a gente consegue apresentar, discutir isso com você, passar isso para a equipe e aí depois a gente começa nossas intervenções, baseadas em cima dos nossos problemas. Exatamente, é isso. Tem alguma dúvida, Fernanda? Algum outro questionamento que você tenha para poder continuar a fazer? Nesse momento, não. Nesse momento, está aqui, anotei, a gente está conversando aqui, eu estou anotando na minha listinha os próximos passos. Surgindo dúvida, eu te procuro, vou me aconselhar com você, tá bom? Vamos com calma, tá? Passo a passo, com tranquilidade. Isso. Não se desespera, você não vai ter empecilho para nada. Tudo a gente vai conseguir fazer tranquilamente. Eu já fiz isso em alguns hospitais. Então, eu te falo que é possível, ainda mais com uma equipe empenhada como a que vocês têm e com uma presidente de comissão tão maravilhosa igual você. Então, essa live, eu acho que ela teve o objetivo dela cumprido, que era mostrar um pouco como é que a gente implanta uma teoria de enfermagem, né? Ou pelo menos a introdução. Queria te agradecer novamente pela gentileza de estar aqui. O objetivo é contribuir com outros enfermeiros que acham que isso é muito difícil, né? E aí a gente começa a mostrar para eles, olha, então é assim que faz, porque, Fernanda... É possível, né? Por incrível que pareça, os enfermeiros acham que isso é uma coisa impossível. E quando tem enfermeiros iguais a você assim, eu não, peraí, vamos falar que isso aqui é possível. A Fernanda vai falar um pouquinho.
E eu queria muito te agradecer por isso. Meu principal objetivo é você me entender. Agora, o meu slogan é isso. Vamos para cima, enfermagem. Nada de ficar para baixo, nada de ficar olhando para baixo. Nós temos potencial para sermos muito mais do que imaginamos. E a gente consegue, sim. E a nossa valorização, que a gente é capaz, sim, de identificar os problemas, as necessidades básicas como um todo do paciente, em vista da minha teórica, né, na unidade hospitalar que foi Wanda Horta, que realmente pega esse 100% de abrangência como o paciente como um todo. E vamos ganhar o mundo, né? Vamos crescer. Vamos crescer e vamos mostrar lá para os nossos contratantes, né, a potencialidade que eles têm aí na tua unidade. Tchau, tchau. E beijão. Então, tá. Beijo. Com Deus. Tchau, tchau.